Quando 1000 caírem à sua esquerda e 10.000 à sua direita, você vai se erguer como um capoeirista, pronto para lutar as batalhas da vida com propósito. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 917. E essa não é apenas uma frase bíblica, é uma sentença espiritual e mental. É uma declaração de força em meio ao colapso, e talvez mais do que nunca você precise ouvi-la. Vivemos tempos em que tudo ao redor parece prestes a desabar. Preparado? Se quer mais motivação, deixe um like, comente, eu sou inatingível, e se inscreva. Fica até o fim, tem algo especial para você. Pessoas desanimadas, desistindo dos seus sonhos, paralisadas pelo medo, dominadas pela ansiedade, pela escassez, pelo conformismo. Você olha para os lados e vê exatamente o que esse versículo profetiza. 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita. E a pergunta que não quer calar é: como permanecer de pé? A resposta pode surpreender, porque ela não está só na fé, está na disciplina. A disciplina é o elo entre o mundo espiritual e o mundo real. É o que transforma a oração em ação e promessa em resultado. Napoleon Hill já dizia: a fé por si só não serve de nada se não vier acompanhada de um plano e de uma ação persistente. Você pode repetir todos os dias que nada te atingirá, mas se sua mente for desorganizada, sua rotina for frágil, sua emoção for inconstante, você será como uma folha ao vento. O versículo fala de proteção, mas proteção exige preparo. Blindagem exige construção. O Salmo 91 não é sobre ausência de batalhas, é sobre estar pronto para enfrentá-las. Não é sobre viver numa bolha espiritual, é sobre atravessar o fogo e sair inteiro do outro lado, com alma firme, foco claro e fé que resiste às tempestades e à disciplina. É esse alicerce invisível que sustenta tudo quando o chão começa a rachar. Quando o Hill falava sobre sucesso, ele não falava sobre sorte. Ele falava sobre hábitos diários, pequenas decisões repetidas com propósito. Ele falava sobre resiliência, sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. Sobre agir apesar do medo, sobre escolher o difícil agora para colher o extraordinário depois. E isso é disciplina. Veja bem, o caos está garantido. A queda de 1000 à esquerda e 10.000 à direita é uma realidade do mundo. Sempre haverá crise, escassez, conflitos, enfermidades, perdas, incertezas. Mas o que define quem será atingido não é a sorte nem o acaso. É a estrutura interna, é o preparo mental, é a decisão silenciosa de viver com propósito e persistência. Quando você assume esse compromisso interior com a disciplina, você não se torna apenas alguém mais produtivo, você se torna alguém mais protegido. Sua mente se torna um escudo, suas atitudes viram muralhas, sua presença transmite uma força que o mundo sente, mas não entende e não se engane. Disciplina não é rigidez, não é um castigo, é uma libertação. É quando você escolhe dizer não a 1000 distrações para poder dizer sim ao seu destino. É quando você escolhe o foco no lugar do caos, o silêncio no lugar do ruído, a construção no lugar da reação. Você começa a acordar cedo, não porque é moda, mas porque seu propósito é maior que seu conforto. Você para de se envolver em discussões inúteis, não porque você está se afastando da vida, mas porque está se aproximando da missão. Você aprende a dizer não ao que enfraquece e sim ao que fortalece. Isso é disciplina, isso é fé em movimento. 1000 cairão ao teu lado, você verá isso todos os dias. Gente que desiste, que se entrega, que se sabota, que se perde. 10.000 à tua direita. Talvez até pessoas próximas que começaram com você, mas pararam no meio. Mas você não será atingido, não porque é melhor, mas porque é decidido. Não porque é mais forte, mas porque é disciplinado. Isso faz toda a diferença. A verdadeira fé não se mede por palavras ditas em voz alta, mas por decisões silenciosas feitas todos os dias, quando ninguém está olhando. A verdadeira proteção é construída no invisível, no que você escolhe. Pensar, sentir e fazer quando ninguém está cobrando. Você pode repetir: nada me atingirá todos os dias,
Mas se não houver disciplina na sua rotina, essa frase vira apenas poesia. Agora, se você fizer da disciplina o seu estilo de vida, então esse versículo se cumpre com precisão, porque nada pode atingir aquele que já venceu a si mesmo. As pessoas acreditam que serão protegidas do mal apenas por pedir, mas proteção verdadeira não vem só do clamor, vem da construção interior. O Salmo 91 é sim um refúgio espiritual, mas também é um convite à fortaleza emocional e mental. Ele fala de um lugar secreto, um esconderijo do Altíssimo. E esse lugar na prática é dentro de você. A disciplina é a chave que abre essa morada, porque não há abrigo espiritual para uma mente indisciplinada, uma mente sem foco. É um campo aberto para o medo, para a distração, para a dúvida. E uma vida sem estrutura é como uma casa sem alicerce. Pode ter aparência de fé, mas qualquer vento a derruba. Napoleon Hill nos alerta. A autodisciplina começa com o domínio sobre os seus pensamentos. E aqui está a maior verdade que poucos estão dispostos a encarar. A maioria das batalhas que enfrentamos fora são reflexos das guerras que não vencemos por dentro. A falta de resultados, a falta de clareza, a estagnação, muitas vezes não vem da falta de sorte, mas da falta de disciplina com a mente, com o tempo, com a verdade. Você quer se proteger de verdade? Então comece fortalecendo seu interior, porque não existe escudo maior do que uma mente treinada, e ninguém pode treinar isso por você. A disciplina não é algo que se pega emprestado. Ela não se compra, não se transfere, não se herda. Ela é construída em silêncio, tijolo por tijolo, decisão após decisão. É acordar no horário mesmo sem motivação. É manter o foco mesmo quando tudo convida à distração. Reagir com honra mesmo quando ninguém está vendo. Quando você se torna essa fortaleza, os perigos externos continuam existindo. Sim, mas você deixa de ser vulnerável a eles. O caos deixa de te controlar. A opinião dos outros já não te paralisa. As críticas não te derrubam. Os atrasos não te afetam, porque seu foco está fixo em algo maior. E isso é proteção de verdade. Veja o que o Salmo 91 continua dizendo. Porque fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua casa. Por quê? Porque você fez do Altíssimo a tua habitação. Ou seja, você mora no alto, sua mentalidade foi elevada. Você vive num nível em que o mal não alcança. Isso é um estado de consciência, e a disciplina é o caminho para alcançar esse estado. Napoleon Hill não separava a espiritualidade de prática. Ele sabia que os grandes homens e mulheres de sucesso eram pessoas de hábitos rígidos, de mente afiada, de comportamento focado. Sabiam o que queriam, sabiam o que evitavam, sabiam o que era ruído e o que era direção. E isso não é dom, isso é treino, isso é escolha. Então, a grande pergunta é, você está habitando no esconderijo do Altíssimo ou está exposto ao caos, à procrastinação, ao medo e ao desânimo? Você não pode morar nas promessas de Deus e, ao mesmo tempo, dormir com a indisciplina, porque um anula o outro. O Salmo é claro, há uma condição. A proteção vem para quem habita, não para quem visita, não para quem recita versículos como um mantra, mas para quem vive de fato num estado elevado de consciência, compromisso e constância. A disciplina é esse estilo de vida que transforma seu corpo em templo, sua mente em fortaleza e sua rotina em um campo fértil onde nenhuma praga floresce. Você pode continuar pedindo por proteção, claro, mas saiba que ela já está disponível. A questão é, você está pronto para habitá-la ou vai continuar vivendo a mercado pela opinião dos outros? O mundo moderno quer te ensinar que disciplina é prisão, mas a verdade é exatamente o oposto. Disciplina é liberdade. Porque quando você domina a si mesmo, ninguém mais te domina. Quando você cuida do seu mundo interior, o mundo exterior para de te controlar. O verdadeiro esconderijo do Altíssimo não é um lugar onde você foge da vida. É um lugar onde você enfrenta a vida com coragem, foco e fé. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido se souber onde habita. E acredite,
Esse endereço é construído tijolo por tijolo, hábito por hábito, pensamento por pensamento. E tudo começa com uma escolha: continuar vivendo exposto, reagindo, reclamando ou assumir o comando, erguer a mente e tornar-se inatingível. Você já reparou como os verdadeiramente disciplinados não precisam provar nada a ninguém? Eles não gritam suas conquistas, não imploram por atenção, não se explicam. Eles apenas seguem, firmes, silenciosos, consistentes e, com o tempo, os frutos falam por eles. O caminho da disciplina é estreito, não porque é impossível, mas porque poucos estão dispostos a seguir por ele. A maioria quer o conforto imediato, a validação rápida, os resultados sem esforço. Mas os que permanecem fiéis ao propósito, mesmo quando ninguém está olhando, esses sim habitam no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 é uma descrição espiritual de alguém que, mesmo cercado por ameaças, permanece em paz. E Napoleon Hill nos mostra como essa paz não é ausência de pressão, é domínio interno. A mente disciplinada não depende do ambiente, ela impõe ordem ao ambiente, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 911, 11. Perceba a profundidade dessa promessa. Os anjos não são enviados ao acaso. Eles são direcionados a quem anda em caminhos próprios, ou seja, alguém que tem direção, clareza, estrutura. O céu se move a favor de quem se move com propósito. Não basta desejar proteção, é preciso estar caminhando. E aqui está a chave. Autodisciplina é o que te mantém nos teus caminhos enquanto o mundo tenta te desviar. Quando tudo convida ao desvio, procrastinação, distrações, comparações, a disciplina te lembra quem você é. E para onde está indo? Napoleon H foi enfático ao ensinar que todo desejo ardente precisa ser sustentado por um plano claro e uma rotina de ação persistente. Desejo sem disciplina é ilusão. Fé sem atitude é apenas esperança oca. E proteção sem responsabilidade é desperdício espiritual. O que você tem feito com as promessas que recebeu? O que tem feito com os talentos que recebeu? Com o tempo, com as oportunidades, com as ideias? Esperar por intervenção divina sem agir é como deixar a porta trancada, esperando a colheita entrar sozinha. Autodisciplina é o que transforma uma vida de espera em uma vida de construção. É o que te coloca no movimento certo. Ela diz: eu não espero sentir vontade para agir. Eu ajo até me tornar alguém que não depende da vontade. E quando isso acontece, algo mágico começa a se manifestar. O mundo passa a te respeitar. Não porque você se impõe, mas porque sua energia muda. Sua constância cria confiança. Sua rotina transmite autoridade. As pessoas sentem que você sabe onde está indo e o universo começa a responder a isso. O salmo continua: eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a serpente. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente venenosa. Salmo 91, 12, 13. Essas imagens não são apenas poéticas, são códigos. A pedra representa os obstáculos inesperados, aquelas pequenas armadilhas que fazem os distraídos tropeçarem. Mas quem anda com disciplina tem visão, enxerga além. Não é pego de surpresa porque construiu vigilância interior. O leão e as serpentes são símbolos clássicos de força e astúcia. E veja o que o texto diz: você os pisará não porque será poupado deles, mas porque terá autoridade sobre eles. A disciplina te dá domínio sobre os impulsos, o leão, e sobre os enganos sutis, a serpente. Você vence o externo porque dominou o interno. Napoleon Hill sabia disso. Ele afirmava que a verdadeira vitória começa na mente, que controlar os próprios pensamentos é o primeiro passo para dominar o destino, que o hábito da autodisciplina não é opcional para quem deseja liberdade e sucesso. É requisito, mas aqui vai uma verdade incômoda. A maioria das pessoas quer o resultado da disciplina, mas rejeita o processo. Querem a colheita sem plantar, querem estabilidade emocional sem desenvolver hábitos. Querem sabedoria sem leitura. Querem ser respeitadas sem se tornarem respeitáveis. E é por isso que 1000 caem ao lado, 10.000 à direita.
porque muitos querem o que poucos estão dispostos a pagar. Mas o Salmo 91 deixa claro: mas tu não serás atingido. Por quê? Porque você pagou o preço invisível. Porque você disse não quando era difícil. Porque você construiu raízes enquanto outros brincavam com folhas. Ser disciplinado é viver numa frequência onde a maioria não habita. É escolher o que edifica no lugar do que entretém. É usar o tempo como semente e não como fuga. E acima de tudo é confiar que o invisível está se movendo a seu favor, porque você está se movendo com integridade. A proteção prometida no Salmo não é sorte, é consequência de uma mente que se alinhou com o propósito, de um corpo que obedeceu à ordem da alma, de uma rotina que honrou o que foi prometido. Estou me preparando para ser maior do que os desafios. O Salmo 91 termina com promessas que parecem surreais para quem olha apenas com os olhos da lógica. Mas para quem já entendeu o poder da disciplina aliada à fé, faz todo o sentido. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 90:16. Essa é a última parte, e nela Deus não está mais apenas prometendo proteção. Agora ele fala de resposta, de honra, de glória, de vida longa. É o destino reservado àqueles que não apenas creram, mas viveram como se já fosse real. Aqueles que uniram fé e disciplina em uma única caminhada. Napoleon Hill chamaria isso de consistência aliada à convicção. Uma vida com propósito não é construída por inspiração momentânea. É construída por decisão diária, por resistência silenciosa, por firmeza, mesmo quando nada parece mudar. E é aqui que a maioria desiste na fase da espera, quando a disciplina não dá frutos visíveis ainda, quando o esforço parece não ser notado, quando ninguém elogia, quando tudo dentro de você pergunta: será que vale a pena continuar? É nessa fase que muitos se perdem porque confundem silêncio com ausência, confundem demora com negativa, confundem provação com castigo. Mas os que permanecem, esses escolhem o que é eterno. Rio dizia: a maioria das pessoas está a 3 passos do ouro quando desiste. E ele tinha razão. Quantas oportunidades já não foram enterradas porque alguém desistiu no meio do caminho? Quantas promessas se perderam por falta de persistência? O salmo é claro: porque conheceu o meu nome. Isso é intimidade. Mas intimidade exige tempo e tempo exige disciplina. Você não conhece ninguém profundamente sem constância, e da mesma forma, não se conhece a própria força sem antes ter que sustentá-la no escuro. A autodisciplina é essa ponte. Ela te mantém conectado ao que é maior que você mesmo quando tudo em volta tenta te desligar. Ela é a decisão de permanecer mesmo quando você tem todas as desculpas para parar. É o voto silencioso com a sua própria grandeza. E então vem a parte mais bonita. Estarei com ele na angústia. Veja, não é que você não passará pela dor, é que você não passará sozinho. E mais, dela o retirarei e o glorificarei. Você entende a profundidade disso? Não é apenas sobreviver, é sair disso com honra. É não só resistir, mas ser elevado depois. É quando a vida não apenas devolve o que tirou, ela devolve em forma de testemunho, em forma de respeito, de paz, de clareza, de força. E tudo isso começa com disciplina. Sim, a disciplina é o solo onde a promessa floresce. Ela não parece milagrosa no início. Ela é seca, difícil, dura, mas com o tempo ela se transforma no caminho que te leva à liberdade. Napoleon Hill sabia que os homens de maior sucesso não eram os mais talentosos, eram os mais consistentes, os que continuavam mesmo falhando, os que ajustavam o plano, mas jamais desistiam da visão, que acordavam mais cedo, não por obrigação, mas porque tinham clareza, porque sabiam que havia algo sagrado esperando por eles no final. E aqui está a verdade. Você está mais perto do que imagina. Mas o que vai te levar até lá não é um empurrão externo. É a força silenciosa de continuar. É a certeza que brota de dentro. É a fé que caminha junto da disciplina. E é isso que te torna inatingível. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita,
Mas você não será atingido porque você se preparou, porque você construiu, porque você confiou não só em Deus, mas também na força que Ele colocou dentro de você. Reflexão e lições para a vida. A partir do Salmo 91 e da disciplina. Vivemos em um mundo onde o caos parece estar sempre à espreita. Como brasileiros, conhecemos bem os desafios: crises econômicas, incertezas políticas, pressões sociais e, muitas vezes, a luta diária para manter a esperança em meio ao turbilhão. O texto inspirado no Salmo 91, com sua poderosa mensagem de proteção divina e a ênfase na disciplina como ponte entre fé e ação, ressoa profundamente com nossa cultura vibrante, mas também resiliente. No Brasil, onde a fé é um pilar central, seja nas festas de São João, nas procissões de Nossa Senhora Aparecida ou nas orações silenciosas nas periferias, essa mensagem nos convida a refletir sobre como transformar promessas espirituais em resultados concretos na vida cotidiana. Abaixo, compartilho uma reflexão de 850 palavras sobre o que esse texto nos ensina e como podemos aplicá-lo, finalizando com um convite à ação para o vídeo. O Salmo 91, com sua promessa de que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, não é apenas uma garantia de proteção divina, é um chamado à responsabilidade pessoal. No contexto brasileiro, onde a alegria e a espontaneidade são marcas culturais, a disciplina pode parecer, à primeira vista, um conceito rígido ou até opressivo. No entanto, o texto nos mostra que disciplina não é prisão, mas liberdade. É a escolha consciente de dizer não às distrações, como passar horas nas redes sociais ou ceder às fofocas do dia a dia, para dizer sim ao nosso propósito. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos a escassez de recursos ou oportunidades, a disciplina se torna ainda mais crucial. Ela é o que nos permite transformar sonhos em realidade, seja abrindo um pequeno negócio, concluindo um curso ou cuidando da saúde mental em meio às pressões. A mensagem do texto ecoa a sabedoria de Napoleon Hill, que enfatiza a importância de hábitos consistentes e de um plano claro. No Brasil, onde o jeitinho muitas vezes é visto como solução, o texto nos desafia a abandonar atalhos e abraçar a constância. Quantas vezes vimos pessoas talentosas desistirem de seus objetivos por falta de persistência? No nosso cotidiano, isso pode se manifestar em pequenos detalhes: procrastinar a ida à academia, adiar o estudo para um concurso público ou ceder ao desânimo após uma rejeição. A disciplina, porém, nos ensina a continuar, mesmo quando o resultado não é imediato. É como o agricultor do interior, que planta a semente, rega todos os dias e confia que a colheita virá, mesmo sem ver os frutos no primeiro mês. Outro ponto poderoso do texto é a ideia de que a verdadeira proteção vem de uma mente treinada. No Brasil, onde a espiritualidade anda de mãos dadas com a vida prática, pense nas velas acesas para São Jorge ou nas promessas feitas em romarias. O texto nos lembra que orar é essencial, mas agir é indispensável. A fé nos dá força, mas a disciplina constrói o escudo. Isso é especialmente relevante em um país onde enfrentamos desafios como a violência urbana, a desigualdade social e a instabilidade econômica. Não podemos apenas pedir proteção, precisamos nos preparar para as batalhas. Isso significa cuidar da saúde mental, buscar conhecimento, gerenciar o tempo e, acima de tudo, dominar nossos pensamentos. Como brasileiros, somos emocionais por natureza, mas o texto nos convoca a equilibrar essa emoção com foco e clareza. A disciplina também nos ensina a viver com propósito, algo que ressoa com o espírito comunitário brasileiro. No Brasil, seja no samba, no futebol ou nas rodas de conversa, valorizamos a conexão com os outros. Mas o texto nos alerta: para contribuir com nossa comunidade, precisamos primeiro fortalecer nosso interior. Isso pode significar estabelecer rotinas matinais, como acordar cedo para meditar ou planejar o dia, ou dizer não a compromissos que nos afastam de nossos objetivos. Em um país onde a pressão social muitas vezes nos leva a buscar validação externa, a disciplina nos dá a liberdade de sermos fiéis a nós mesmos.
É o que nos permite, por exemplo, economizar para realizar um sonho em vez de gastar para impressionar os outros. Além disso, o texto destaca que a proteção do Salmo 91 não é passiva. Não se trata de evitar os problemas, mas de enfrentá-los com coragem e preparo. No Brasil, onde a resiliência é quase um traço cultural, pense nas mães solo que criam filhos com poucos recursos ou nos trabalhadores que enfrentam longas jornadas. Essa mensagem é um lembrete de que somos mais fortes do que imaginamos. A disciplina nos ajuda a construir essa fortaleza interior. É o que nos permite, por exemplo, manter a calma em uma discussão familiar, buscar soluções criativas para problemas financeiros ou persistir em um projeto mesmo após vários nãos. Como brasileiros, sabemos que a vida não é fácil, mas também sabemos que temos uma força única para superar adversidades. Por fim, o texto nos convoca a habitar no esconderijo do Altíssimo, um estado de consciência elevado que só alcançamos com constância. No Brasil, onde a espiritualidade é tão diversa, do candomblé ao catolicismo, do espiritismo ao evangelicalismo, essa ideia nos une. Não importa a crença, o que importa é viver de forma alinhada com nossos valores mais profundos. A disciplina é a ponte que nos leva a esse lugar. Ela nos ensina que cada escolha conta, cada hora bem usada, cada pensamento positivo, cada ação intencional. E no final é isso que nos torna inatingíveis. Não porque somos perfeitos, mas porque somos decididos. A partir de hoje, comprometa-se com pequenos hábitos que fortaleçam sua mente e seu propósito. Pode ser acordar 30 minutos mais cedo para planejar o dia, reservar 10 minutos para a leitura ou evitar distrações desnecessárias. No contexto brasileiro, onde o calor humano e a espontaneidade nos definem, a disciplina não precisa ser rígida. Ela pode ser um ato de amor próprio. Comece pequeno, mas seja consistente. Como diz o texto, a promessa está viva, mas é a sua atitude que define se ela será real na sua vida. Se essa mensagem tocou seu coração e te inspirou a buscar mais disciplina e propósito, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com quem precisa ouvir essas palavras e se inscrever no canal para receber mais conteúdos transformadores. Deixe seu comentário abaixo. Como você vai aplicar a disciplina na sua vida a partir de hoje? Sua participação faz toda a diferença. E juntos podemos construir uma comunidade de pessoas decididas a viver com fé e ação. Vamos nessa?